Então, boa tarde, todas, todos. Nosso Café com Blick já está na sua quarta edição, quinta edição. Isso é uma atividade, né, que está sendo, a gente tem desenvolvido ela dentro da plataforma socioambiental, do Blitz Pode Sempre. Tem momentos que a gente consegue fazer parceria com outros grupos de pesquisa aqui do BTC. E a gente sempre traz, né, a ideia do Café com Blitz é ser um debate informal, que a gente possa trazer professoras, né, alunos, convidados, sempre trazendo temas que tenham a ver com a conjuntura relacionada à temática socioambiental, ou outros que, dentro das Nações Unidas ou de espaços internacionais, a gente possa estar criando conexões com essa agenda que a gente trabalha. Tá? No Café com Blitz passado, a gente falou sobre a Assembleia das Nações Unidas, a UNEA, a gente acabado de ter uma edição e trouxe vários temas super desafiantes para a agenda de clima, desde a discussão de conceito de justiça climática, até a discussão sobre grandes mecanismos tecnológicos para frear o aquecimento global, como o debate sobre geoengenharia, que apareceu na UNEA. A gente teve até 2 convidados internacionais que participaram online. E dessa vez a gente trouxe o debate do G20, que atualmente a plataforma ela tem dividido o seu trabalho na discussão desse olhar para as negociações de clima, a partir da ambição dos países BRICS. Então, a gente tem avançado, né, a gente vai ter um novo estudo sobre isso para ser publicado esse ano, e, além disso, também dividido o nosso tempo com a discussão do G20, dentro de um dos grupos de contato, que é o... Não é grupo de contato, são todos grupos, eu não lembro o nome. Não. Trilha. Não. A trilha, enfim, são grupos, né, que você tem... Vai me falar. E um deles é o T20, né, que são os think tanks dos países G20. Grupos de engajamento, Maureen, Cíntia falando aqui. A Cíntia me falou, qual é a Cíntia? Grupos de engajamento. Boa tarde, pessoal. Obrigada. Então, o T20 é um desses grupos. A gente também tem dialogado no C20, porque tem algumas convergências de temas que a gente vem trabalhando aqui no BBC com os temas que o C20 vem tratando. O C20 é da sociedade civil, tá? Você está acompanhando o T20? Ele é bem dos trabalhadores, então ele está no outro grupo de engajamento. E a ideia de ter trazido esse tema hoje de justiça fiscal, para essa discussão do Café com Blitz, é porque a plataforma, alguns pesquisadores, eu e a Paula, e outros de outras instituições, fizemos um grupo, né, e apresentamos um polifubito para o T20, inclusive amanhã, a gente deve ter notícias se foi aprovado, né, na segunda etapa de revisão. E esse policy briefing, ele traz a discussão de financiamento da justiça climática, a partir de algumas experiências que a gente já tem na sociedade civil, como o tema da justiça fiscal. E aí, por isso, o convite para o Gabriel, porque o Gabriel não é da área ambiental. A gente é super parceiro em outros temas, por exemplo, na frente, contra a Acordo União Europeia do Consumo, debate de comércio internacional, mas que ele já vem há muito tempo se dedicando a essa discussão de justiça fiscal a partir dos sindicatos. Eu vou aproveitar para apresentar o Gabriel Casati, que é bacharel em Relações Internacionais pela USP, atualmente é coordenador do projeto regional da América Latina, sobre tratados de comércio, digitalização e justiça fiscal para organizações sindicais da sociedade civil da Internacional de Serviços Públicos. Em inglês é PSI, Public Service International. Esse projeto ele é coordenado pela CSP, que é a Federação Sindical Internacional, que tem assento permanente na Organização Internacional do Trabalho, e ela representa, no mundo, 700 organizações sindicais, com cerca de 330 milhões de trabalhadores em 154 países. Tá? E tem o financiamento, né, da FES, que é uma fundação alemã ligada ao Partido da Democracia, Social-Democracia. Tá? E aí a gente achou interessante trazer o Gabriel, que vem fazendo esse trabalho, porque na equipe a gente tem também um pesquisador que trabalha com essa dimensão da justiça fiscal. Amanhã a gente vai ter uma oficina de discussão desse PB, com continuidade dessas questões, e a gente achou que seria um tema bem interessante, porque no financiamento a gente não tem que não discute aqui, né? Dentro da plataforma socioambiental. No passado a gente chegou a ter alguns estudos sobre isso, inclusive mapeando um pouco a partir da discussão de energia,
né? Já tem uns 3, 4 anos que a gente fez isso. Enfim, é um tema que é extremamente importante. E a gente agradece muito o Ix, estou muito feliz que a Cíntia está aqui com a gente, pelo Instituto de Sociedade, que é parceira nossa de apoio, né, nesse projeto da missão climática dos BRICS. E o projeto do G20, que a gente está atuando, é apoiado pela Fundação Ford. Então, a gente também fez esse cruzamento com essas dimensões, porque, na verdade, do ponto de vista do debate do financiamento do clima, eles acabam cruzando. E o G20 está sendo uma ótima oportunidade da gente trazer isso para o Brasil, para pautar, para conhecer melhor algo que parece que é uma coisa assim, impossível, né? A gente tem muita dificuldade de entender o debate e que ele é fundamental para a gente pensar soluções. Se você pensa em política pública, se você pensa em qualquer processo que vai de enfrentamento da mudança do clima, você precisa ter recursos financeiros. Mas aí, como é que você levanta esses recursos? Quais recursos eles podem servir numa ordem que sejam recursos justos também, né? Que não vem de formas ainda que vão piorar mais essa situação, esses status quo que a gente vem vivendo do ponto de vista ambiental. Então, vou passar para o Gabriel, que vai trazer para a gente essa noção geral, e como vocês já sabem, né, o debate é aberto para depois das questões, depois da intervenção inicial dele, e a gente vai fazer esse bate-papo aí nas próximas 1h40. Tá bom? Obrigada, Gabriel, te agradeço muito ter aceito o nosso convite, ter vindo lá em São Paulo para estar aqui com a gente. Agradeço também, né, a turma do IRI, da plataforma, que organizou aqui o café de hoje. Obrigada a todo mundo, né? Tem gente que eu estou vendo aqui que está pela primeira vez, então tem bem-vindos. Bom, para mim é a primeira vez, né, de ver vocês todos, acho. Agradeço muito o interesse, acho bem interessante, curioso e corajoso da parte de vocês de discutir sobre impostos numa segunda-feira. É bom, mas falando mais sério, assim, eu acho que, enfim, eu quero trazer uma visão que não seja uma questão totalmente técnica, é exatamente para desmistificar um pouco essa ideia de um tema absolutamente técnico, porque, na verdade, eu vejo muitos vínculos com os debates ambientais, porque, atualmente, qualquer debate da economia política internacional vai ter algum desdobramento, alguma interface direta com a crise climática que a gente vive hoje. E, da mesma forma, todas as agendas da economia política internacional, todas as agendas de direitos humanos, você vai estar dependendo de um contexto de financiamento em um mundo em que crises econômicas em todo o mundo, estagnação econômica, desigualdade crescente, dívida gigantesca entre os países. Os poucos países que têm dinheiro optam por enviar bilhões e bilhões em pacotes militares para outros países em guerra. Então, é um contexto do mundo em que faltam recursos. Então, para qualquer discussão, seja do lado estritamente ambiental, seja uma questão mais de direitos humanos ou de desenvolvimento, eu também sinto que passa bastante por discutir a ideia de impostos. Nós falamos isso de uma forma um pouco menos insuportavelmente técnica e que possa fazer sentido também, enfim, nas reflexões, nos trabalhos de cada um de vocês. Como a Maureen colocou, eu não sou da área ambiental, então, com certeza aqui todo mundo tem tanto quanto e provavelmente mais aportes e ideias em relação a isso do que eu. E a ideia é exatamente trazer um pouco essa ideia da justiça fiscal, da tributação internacional, para que isso possa servir de subsídio, de insumo para as discussões futuras sobre questões ambientais, crise climática e transição justa. Eu também não sou acadêmico, propriamente dito, nada contra, mas eu prefiro atuar nos movimentos sociais, então tento trazer uma precisão conceitual também, mas qualquer tipo de correção, de discussão nesse sentido é completamente aberto para conversar. E se alguém quiser interromper, seja uma pergunta, seja um comentário, ou puxando para algum lado que deu algum sentido, pode interromper também, sinta-se à vontade, nenhuma restrição, nenhuma hierarquia nesse sentido. A primeira coisa que eu queria trazer, que está até no nome da chamada do encontro de hoje, é a questão da justiça fiscal. O que seria o conceito da justiça fiscal? É um conceito muito simples, que anda de mãos dadas com o conceito de igualdade social ou de justiça ambiental, que é o conceito de que, quando a gente fala de tributação, a ideia de justiça fiscal é quem tem mais dinheiro contribui pagando mais impostos, e quem tem menos dinheiro paga menos impostos. Isso do lado da arrecadação. E na hora do gasto, tem que ser um gasto com transparência e que também priorize os que têm menos. A ideia da tributação é exatamente para
não só financiar o básico do Estado, mas também de corrigir e diminuir um pouco as desigualdades. Então, o conceito de justiça fiscal nada mais é que os que têm mais têm que pagar mais imposto, os que têm menos pagam menos imposto, e na hora do gasto, o gasto tem que ser com transparência e também o gasto pensado na redução das desigualdades. E quando a gente pensa nesse conceito simples de justiça fiscal, eu também vejo que a gente pode aplicar esse mesmo conceito pensando também na crise climática e na questão ambiental. Então, as empresas que poluem mais, os indivíduos que poluem mais, deveriam também aportar mais em relação ao sistema do que aqueles setores, aqueles indivíduos que poluem e utilizam e esgotam menos recursos. Porém, quando a gente olha esse conceito da justiça fiscal, que a princípio é muito óbvio e a princípio deveria ser talvez meio natural, quem tem mais ajudar com mais, a gente pode ver que quando a gente olha para dentro dos países, esse conceito muito raramente existe. Então, no Brasil e na América Latina é muito claro que é exatamente o oposto que acontece com a gente. Então, aqui no Brasil, enquanto menos você recebe, enquanto menos dinheiro você tem, mais impostos você paga. Isso serve para os indivíduos. Então, quem recebe um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, paga mais imposto do que quem recebe 10, e o que recebe 10 paga mais imposto do que o que recebe o equivalente a 100 mil salários mínimos. Porém, então, esse cenário já não é justo, teoricamente. Então, esse cenário aqui nas Américas, inclusive no Brasil, é exatamente o oposto da justiça fiscal. E se, teoricamente, esse cenário já é deturpado, já não existe a justiça fiscal, quando a gente olha na prática, o cenário piora ainda mais, porque existe, além do imposto, que é muito injusto, quando a gente olha para dentro do país, também existe a evasão fiscal das grandes empresas dos bilionários, que se eles teoricamente já pagam menos do que o trabalhador comum, quando eles utilizam desses artifícios para não pagar imposto pela evasão fiscal, eles acabam pagando ainda menos impostos. Então, se teoricamente é ruim, na prática é ainda pior. E o que isso acontece? O pobre paga mais imposto, o Estado arrecada menos, o Estado tem menos dinheiro para investir em serviços públicos que diminuiriam a desigualdade, e com isso o pobre paga mais, o Estado fica sem dinheiro para reduzir as desigualdades, e quem é rico não paga nada, aumentando assim a desigualdade. Porém, além disso, como está falando do teórico, existe a questão da prática, que é feita a evasão fiscal se converteu em uma regra por parte das grandes empresas multinacionais. E o que é a evasão fiscal? A evasão fiscal é um crime que empresas, através de manobras, conseguem driblar o fisco e, em vez de pagar impostos nos países em que elas geram valor e geram lucro, elas acabam transferindo esses lucros, essa tributação, para os paraísos fiscais. É uma breve parte contextual. Hoje em dia, a gente tem a evasão e a elisão fiscal. As duas palavras significam empresas que não pagam os impostos devidos. No caso da evasão, é um crime. E no caso da elisão vem de iludir, e que não é um crime, é imoral, porém, essas empresas usam artifícios, vácuos, brechas jurídicas, para conseguir não pagar imposto. Então, não é nem legal, nem ilegal. Fica num grande limbo jurídico, e quando cai nesse limbo jurídico, se chama elisão. Quando é um crime propriamente dito, se chama evasão. E por que hoje em dia todos os grandes bilionários e todas as grandes empresas, tudo bem, Gabriel, são todas, mas assim, via de regra, os bilionários e as multinacionais não pagam impostos. Por quê? As leis de tributação internacional, então as leis que regulam a tributação de empresas multinacionais, foi escrita há literalmente 100 anos, quando, bom, não era nem que não tinha WhatsApp, né? Não tinha nada. Há 100 anos atrás, num estágio da economia muito diferente do estágio de hoje. Então, são leis completamente obsoletas e desatualizadas. Então, com isso, com a tecnologia de hoje, em que é totalmente digitalizada, você, no toque de um botão, transfere dinheiro de uma conta para outra. No toque de um botão, você transfere capital da filial brasileira para a matriz. Num mundo em que mais de 60% do PIB global são de operações intrafirma das empresas multinacionais,
leis que foram escritas há 100 anos, elas não captam o estado da economia hoje em dia. Então, com isso, por um lado, muitas empresas ainda precisam utilizar a evasão, que é um crime, para não pagar impostos, mas por conta dessas brechas de uma lei tão desatualizada, muitas empresas conseguem fazer a elisão fiscal, que é exatamente essa brecha jurídica. E existem milhões de brechas jurídicas nesse sentido da tributação internacional, porque são leis completamente antigas, completamente obsoletas para o mundo digitalizado, tecnológico e globalizado que a gente vive hoje. Então, a questão é que a regra é as empresas bilionárias não pagam impostos, às vezes é crime, literalmente, às vezes não é crime, porque não está tipificado, é somente imoral. E daí trazendo exemplos muito básicos, assim, do que podem ser evasão ou elisão fiscal. No Brasil tem um cenário muito típico, que é, por exemplo, quando você vai vender minérios de ferro. Vocês têm ideia de qual é o país que mais importa minério de ferro no Brasil? Na prática, é a China. Só que há alguns anos, o primeiro país que aparece é a Suíça. Só que a Suíça, primeiro, um país pequeno, né? Acho que é difícil imaginar que teria tanto canivete para produzir um aço. Mas... E a Suíça nem tem porto. Então, assim, é um país que não tem mar. Então, como que o aço do Brasil, principal matéria-prima do Brasil, que é a China, principal compradora, o principal país que aparece é a Suíça, por conta que a Suíça é a grande lavanderia fiscal do mundo. Na Suíça, onde está localizado os paraísos fiscais, vários paraísos fiscais, que são paraísos fiscais são países em que as leis bancárias são tão secretas que você não tem acesso ao tipo de operação financeira que está sendo feito lá. Então, se você é um traficante de órgãos, é um traficante de armas, é um traficante de drogas, é um bilionário, é uma multinacional, você pode pegar um dinheiro que não deveria estar lá e mandar para um país, para um paraíso fiscal, porque o que cria um paraíso fiscal é o segredo bancário. Então, nesses países, você pode fazer qualquer tipo de operação financeira que o resto do mundo não vai saber. E isso é o que pacifica um paraíso fiscal, que é um nome bastante problemático, porque traz uma imagem de uma praia paradisíaca com coqueiros. Mas parece coisa boa, porque um anarcocapitalista talvez seja. Mas então, paraíso fiscal são essas jurisdições, são esses países, ou às vezes são colônias, como algumas ilhas do Caribe, que não são independentes, que elas dão para os clientes bancários total segredo bancário, então você pode fazer qualquer tipo de operação possível. Voltando para a questão do minério, a Suíça, então, às vezes aparece como o principal país comprador de minério do Brasil. E como que acontece essa triangulação, muitas vezes? Por exemplo, o Brasil vai vender o minério para a China. O valor do minério, a produção do minério do Brasil custa 1, e o Brasil vai vender por 10 para a China. O barco vem aqui para o Porto do Rio, para o Porto de Tubarão, para o Porto de Santos, enche de carga, e o barco ele vai direto para a China. O barco nunca vai parar na Suíça. Porém, contabilmente, a empresa brasileira que vende minério, ela, em vez de vender por 10, que é o valor de mercado, para a China, ela produz por 1, vende para a sua subsidiária na Suíça por 1, e a subsidiária da Suíça vai vender por 9 para a China. Então, se o Brasil custou 1 para produzir e vendeu por 1 para a Suíça, não vai ter lucro no Brasil. E, a partir disso, não vai ter muito o que tributar no Brasil, porque não tem lucro. Mas, somente numa manobra contábil, o minério nunca fisicamente chega no país de fato, é só uma manobra contábil da empresa. A empresa Brasil vende para a empresa suíça e a empresa suíça vende pelo preço verdadeiro para a China. Então, o lucro de 9, em vez de ficar no Brasil, fica na Suíça, e já que a Suíça é um paraíso fiscal, ela não tributa. Então, o valor 9 de lucro, em vez de ficar no Brasil e ser tributado no Brasil, ele vai ficar na Suíça e não será tributado na Suíça. Então, o barco nunca para na Suíça, mas, contabilmente, você em um botão pode escrever, a empresa Brasil vendeu para a empresa suíça e a empresa suíça vendeu para a empresa chinesa. Então, esse é um exemplo muito tosco, muito básico de evasão fiscal. Outro exemplo, você é uma multinacional. A multinacional brasileira está bem, está lucrando, muito bem, obrigado, mas ela, contabilmente, a multinacional brasileira diz, olha, eu estou com dívidas, eu vou pegar um empréstimo com a sede da minha empresa lá na Suíça. Então, a empresa brasileira está endividada, pegando um empréstimo
da própria empresa, só que então a filial brasileira está pedindo empréstimo na filial suíça, a filial suíça está dando dinheiro, e já que a filial brasileira clamou que está em dívida e está recebendo dinheiro da filial suíça, no balanço de pagamentos da filial brasileira vai aparecer que está endividada, que está recebendo empréstimo, e que então o lucro dela no Brasil seria muito menor do que na prática foi. Só que na prática você está emprestando dinheiro da matriz para a filial, o que é um toque de botão você empresta, um toque de botão você pede de volta. A operação em si, ela nunca aconteceu, mas você maqueia as contas para que no final a matriz brasileira dê um número de lucro menor do que seria para ser menos tributada aqui no Brasil. Um último exemplo também é muito básico, é o exemplo do uso de marca. Então, por exemplo, quanto que custa para você poder usar o logo do McDonald's na sua lanchonete? Tem um valor, mas que nem obra de arte, é um valor totalmente subjetivo, porque você pode falar que custa 1 milhão, custa 1 bilhão, é uma marca que todo mundo conhece, então vale muito, mas vale muito quanto? 1, 10, 20, 100? Não dá para saber. Então, a empresa, restrita ao exemplo do McDonald's, embora o exemplo exista, mas o McDonald's do Brasil teve um lucro de 100 milhões no mês. Só que, para a empresa multinacional, ela vai falar, olha, o McDonald's Brasil teve lucro de 100 milhões no mês, mas para usar o palhaço e o logozinho do McDonald's, custa 200 milhões por mês. Sendo que na prática não custa nada porque é a mesma empresa. Só que então, você, nos balanços de pagamentos, vai dar um número negativo. Então, com isso, você não está pagando impostos. E o mesmo serve para os grandes bilionários, que eu até peguei umas imagens aqui. Sim, mas é que às vezes as leis são tão obsoletas que você não tem algumas previsões nas leis. Então você acaba, por mais ilegal que fosse a nível nacional, a nível internacional não necessariamente é. E quando se fala de bilionários, você tem, por exemplo, a média de impostos que pagou o Jeff Bezos, dono da Amazon, na última década, ele pagou em média 0,60% de impostos, sendo que a alíquota do imposto de renda no Brasil, a máxima é de 27,5% para um assalariado. O Elon Musk pagou cerca de 3% de impostos. O Warren Buffett, que financia muitas filantropias por aí, ele pagou 0,1% de impostos em média na última década. Então, da mesma forma que as multinacionais não pagam, os grandes bilionários, estou falando quem tem uma casa de 1 milhão de reais, de bilionários, eles não pagam impostos como regra também no mundo inteiro. E aí, como que a governança global e quais são os vínculos com essa questão com a crise climática que a gente vive hoje? O primeiro todas as discussões sobre crise climática sempre entram na questão de cifras, de quanto se investir, de quanto de Estado, de quanto é o setor privado, daí tem diferenças de leitura sobre qual que seria uma transição justa, mas, de certa forma, existe um senso de que precisa de dinheiro, precisa de investimento para isso, num contexto em que o mundo está em crise. Hoje em dia, se estima que nos paraísos fiscais, então, todos esses países que têm segredo bancário, que recebem dinheiro de lavagem de dinheiro, que recebem dinheiro de evasão fiscal, que existe entre 21 e 32 trilhões de dólares em paraísos fiscais hoje. De fato, é um montante que eu não consigo nem colocar em escala. É o que existe hoje já. Isso de séculos de acúmulo de dinheiro nesses paraísos fiscais. Se estima que, no mínimo, se percam, para reais, 2,5 trilhões de reais por ano por evasão fiscal no mundo. Então, 2,5 trilhões de reais perdidos por ano de evasão fiscal. E no Brasil, existem algumas estimativas que varia entre 40 e 400 bilhões de reais perdidos por ano. Daí você pode perguntar, bom, mas por que raios varia entre 40 e 400 bilhões de reais por ano? É uma diferença muito grande. De fato, é uma diferença muito grande. Só que exatamente esse é o problema, e essa é uma das questões que está, de certa forma, sendo discutida no dia 20, que já vai chegar, que não existe transparência sobre essas informações, porque, como eu falei, os paraísos fiscais
são compostos de países que são pautados na falta de transparência. Então, se a essência do problema é a falta de transparência, a gente também não consegue acessar com total materialidade a quantidade de dinheiro que se perde por ano, porque esse número tudo se baseia em ser opaco, em ser um segredo. Então, as estimativas variam numa escala de 10 vezes de diferença, de 40 a 400 bilhões de reais por ano no Brasil, mas que é uma quantia para qualquer cenário muito, muito, muito significativo. Então, quando hoje a gente está discutindo a reforma tributária aqui no Brasil, a gente está falando, eu comecei falando da desigualdade de como é cobrado os impostos, então que os pobres pagam mais do que de quem é rico, que os bilionários e que as multinacionais não pagam impostos, e muito bom que a gente esteja discutindo isso, de ter uma reforma tributária aqui no Brasil, é muito importante essa agenda a nível nacional, mas tudo isso que eu estou trazendo sobre evasão fiscal e de como as empresas conseguem transferir dinheiro de um país para o outro e driblar os impostos para não pagar imposto e guardar seus lucros em paraísos fiscais, isso, então, hoje em dia, com essa economia globalizada que a gente tem, é impossível resolver essa questão da evasão e da perda de impostos para multinacionais bilionários, é impossível resolver somente a nível nacional. Porque se amanhã o Brasil ou qualquer país faz uma lei falando bilionário tem que pagar imposto e multinacional tem que pagar imposto e vai funcionar, amanhã esse dinheiro está no Uruguai, nas Ilhas Caimã, na Suíça, na Austrália. Então, hoje em dia, não adianta você só tapar o buraco aqui no seu quintal, porque com toda a globalização financeira, esse dinheiro vai escapar e vai aparecer em outros lugares. E por mais que a gente saiba que não existe muita união política no mundo, em qualquer agenda, mas existe uma avaliação compartilhada, tanto pelo mainstream acadêmico como pelos estados, de que com a evasão fiscal sendo regra, com os países endividados, as economias estagnadas, crise climática, desigualdade cada vez mais crescente e as multinacionais cada vez mais gigantescas, chegou a uma conclusão de que alguma coisa é necessária de ser feita. O que já é um outros 500, mas alguma coisa precisa ser feita em relação a isso. Então, nesse estágio da discussão da justiça fiscal a nível internacional, com a crise climática, o primeiro vínculo óbvio é, bom, você reparando esses problemas fiscais, você vai levantar mais dinheiro para financiar uma mitigação, uma resiliência e uma transição energética justa. E, ao mesmo tempo, são duas agendas que você não consegue discutir somente as mudanças climáticas e as crises climáticas somente sobre a lente nacional, porque não adianta um país X fazer as coisas certas e o mundo inteiro não fazer, porque os impactos são sentidos da mesma forma no mundo inteiro. E da mesma forma que a crise climática não faz sentido ser abordada somente de uma perspectiva local, porque você depende de uma cooperação e um apontamento no mundo inteiro na mesma direção, a justiça fiscal também. Se você tem dos 200 países do mundo, 190 que querem acabar com a evasão, mas tem 10 países ali que têm evasão fiscal sempre, vai ter evasão fiscal, porque um buraco no sistema, você já leva o sistema tudo para baixo. Então, eu diria que, além desse vínculo óbvio de justiça fiscal, precisa levantar mais dinheiro dessas grandes empresas, desses bilionários, para combater a crise climática, você também tem essa questão de como abordar esse problema, tem que ser uma visão internacional pela própria natureza do problema. E, além disso, quando você pensa nas principais multinacionais do mundo, grande parte delas é do setor digital hoje em dia, mas ainda essas empresas do setor digital são muito poluentes, e as outras estão quase todas concentradas no setor extrativista, no setor de combustíveis fósseis. Então, quando a gente fala das empresas que mais evadem dinheiro do mundo, a grande maioria delas também se encontram no ranking das empresas mais poluidoras. E quando você pensa nos bilionários, esse vínculo é ainda mais óbvio, porque é evidente que quanto mais dinheiro você tem, mais você polui, só que no nível de bilionário começa a ser algo exponencial. E os cálculos que existem hoje é que o 1% mais rico polui 16% de todas as emissões de CO2. E esse 1% não é tributado para nada. Pega jatinho como se fosse pegar um Uber na esquina. Então, também é um vínculo muito óbvio, mas se você
tributar as pessoas, você levantaria dinheiro para combater a crise climática e você desestimularia um pouco que esse 1%, em vez de contaminar 16% do mundo, diminuísse um pouco por conta de alguma tributação, para que a opulência seja um pouco controlada. E daí, com toda essa questão da crise climática, da crise econômica, financeira e social no mundo inteiro, e o mundo inteiro perdendo dinheiro para a evasão fiscal, não é só o Brasil, não é só o Sul, o Norte também está perdendo muito dinheiro para a evasão fiscal. Se o Norte não perder esse dinheiro, não seria um problema tão sério, mas o mundo inteiro perde da mesma maneira, começou a ter uma discussão, então, de qual organização deveria ter a legitimidade para ter o mandato para a discussão da reforma dos impostos a nível mundial. Se essa discussão deveria passar pelo CDE, que é o clube dos países ricos, de forma geral, se essa discussão deveria passar pelo G20, ou se essa discussão deveria passar pela ONU. Aí, parênteses, minha opinião é que essa discussão deveria passar pela ONU, porque, embora difícil crer algo, né, positivo da ONU, e tem alguns resultados concretos, é o único dessas organizações que tem um assento e um voto para todos os países do mundo. E, como eu disse, é um tema que atinge diretamente todos os países do mundo e que um buraco nesse sistema pode jogar tudo por água abaixo. Então, eu realmente acho que, nesse caso específico, deveria ser pela ONU, mas, como a gente sabe, a ONU está muito travada e a OCDE e o G20 vêm, recentemente, encampando os principais debates econômicos internacionais. Então, o G20, e não sei se vocês sabem, mas esse ano vai ser aqui no Rio de Janeiro, o G20 acabou. O G20 ele é um foro de temas econômicos, ele nasce como um foro, teoricamente, estritamente de temas econômicos, mas a crise climática é indissociável de qualquer discussão econômica, política e social. Então, é evidente que também tem um enlace muito forte com essa questão climática. E, há 5 anos atrás, foi dado o primeiro passo, depois, eu falei no começo que as leis atuais de tributação internacional têm 100 anos. E há 5 anos atrás, pela primeira vez em 100 anos, a OCDE, o G20, anunciaram que iam trabalhar em uma proposta de reforma tributária das multinacionais a nível global. Falei 5, isso em 2016. São 8 anos. Foi quando eles anunciaram que iam começar a discutir uma reforma. Então, ficamos 100 anos sem ter nenhuma lei, sem ter nenhuma reforma nas leis, as leis super obsoletas, e há 8 anos atrás, pela primeira vez na história recente da humanidade, os estados chegaram e falaram: gente, está muito ruim de executar, precisamos fazer algo, precisamos fazer algo em relação a isso. E daí, finalmente, no final de 2021, que nessa época, também não sei se vocês lembram, mas nessa época a gente tinha... O Brasil não estava muito presente no mundo. Então, acho que acabou ficando foi um pouco discutido aqui no Brasil quando aconteceu esse anúncio, porque porque o Brasil não participava muito de nada, por assim dizer. Então, em 2021, os ministros do G20, eles anunciaram, de forma inédita, a proposta do Imposto Mínimo Global, que é baseada em 2 pilares. O pilar 1 é para criar um imposto para as empresas digitais. Porque eu dei para você exemplos de evasão fiscal, de minério, de McDonald's. Só que se é fácil evadir um minério, que é algo físico, quando a gente fala de coisas digitais, é ainda mais fácil evadir dinheiro. E hoje em dia, das 5 maiores empresas do mundo, 4 são no meio digital. Uma é a Aramco, que é de petróleo da Arábia Saudita, que investe nos 2 mundos, né? Petróleo e direitos sauditas. E o Microsoft, Facebook, Google, e essas empresas atualmente não pagam impostos. São literalmente as maiores do mundo, e elas quase literalmente não pagam impostos. Então, o primeiro pilar é taxação para as empresas digitais, para as gigantes empresas digitais. E o pilar 2 é piso mínimo global de imposto para as grandes multinacionais. Então, hoje em dia acontece muito. Por exemplo, vai vir a fábrica de uma empresa. Daí ela quer saber se ela vai ficar em São Paulo, no Rio ou em Minas.
Aí o governo de São Paulo fala, ó, você vier para São Paulo, eu te ofereço isso, isso, isso. Daí o governo do Rio chega, ó, você vier para o Rio, eu te ofereço isso, isso, isso e mais isso. Daí chega o governo de Minas e fala, ó, se quiser vir para Minas, eu te ofereço isso, 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 mais isso, e você não paga imposto pelos próximos 30 anos. Então, quando a empresa escolhe vir para a América Latina, o Brasil disputa com os outros países, a empresa escolhe vir para o Brasil, os estados brasileiros disputam entre si, e sempre nessa disputa, a empresa escolhe quem paga menos imposto. Então, essa concorrência para as empresas sempre é uma concorrência que faz com que o imposto diminua muito. E no final, meio que todo mundo perde um pouco. Porque se tivesse um piso, a empresa teria que pagar um piso, independentemente de onde